hoje aqui dar prosseguimento a essa gravação sobre as questões do concurso do IBGE de 2010, tá? Então nós iniciamos já em vídeos aí anteriores a gravação dessas questões, foram 10 questões de informática. Em um vídeo passado aí nós também incluímos, já que a gente estava falando somente sobre as questões de Excel desse concurso do IBGE de 2010, nós incluímos a resolução da questão de Excel do concurso de 2011 do IBGE. Então, para concluir essas questões, faltam apenas as questões 59 e 60, para concluir todas as 10 questões de informática que foram cobradas nesse concurso do IBGE de 2010. E como eu já falei no vídeo anterior, nós vamos, a partir de um próximo vídeo, já começar a resolução das questões de informática que foram cobradas agora no concurso de 2011 e de vários outros concursos aí realizados esse ano pela parte de informática. Então, nessa questão 59 e na próxima 60, foram duas questões sobre o Microsoft Word 2003. Tá? Essa questão 59, bem simples. Para ativar a visualização de página no aplicativo Word, pode-se usar o botão da barra de ferramentas ou a opção equivalente no menu. Então, apresenta-se aqui bem grande aqui no canto, que a gente ampliou um pouco, o botão chamado Visualizar Impressão do Microsoft Word. Anotem aí que esse botão ele fica na barra de ferramentas padrão. Então, normalmente no Word a gente tem a barra de títulos, a barra de menus e aí vem a barra de ferramentas padrão e formatação, normalmente nessa ordem. Então, às vezes, ao invés de perguntar em qual menu se encontra o recurso, se encontra o comando, né, eles perguntam em qual barra de ferramentas. Né, e aí vai ter padrão, vai ter formatação, tá? No caso aí, fica na barra de ferramentas padrão. E com relação ao menu, nós vamos passar aqui ao próximo slide. Menu arquivo, visualizar impressão. Aqui no menu arquivo do Word 2003, no comando visualizar impressão, não aparece um atalhozinho de teclado, mas que pode ser utilizado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou alternar para uma janela do Microsoft Word e vou teclar aqui Ctrl e F2. Visualização de impressão. Então, digamos que nós temos aqui alguns recursos, algumas opções, né, para utilizar e exibir o documento nesse modo visualização de impressão. O atalho que eu usei agora que foi o Ctrl F2, o botão que fica aqui na barra de ferramentas padrão, essa outra de baixo é formatação, ou então ainda, como a questão nos pede, em qual menu se encontra o comando para visualizar a impressão da página. Fica no menu arquivo. Certo? Então, um comandozinho que fica no menu arquivo, portanto, aqui a opção correta, letra A, menu arquivo, ok? Então, uma questãozinha simples, comandozinho muito simples e bastante utilizado, fácil de resolver. Bom, a última questão desse concurso foi a questão 60, questão de informática. Durante a visualização ou a digitação de um texto no aplicativo Word, a posição atual do cursor é mostrada através das coordenadas linha, coluna, localizadas no ou na. Aí nós temos menu editar, menu janela, régua de trabalho, barra de status, barra de ferramentas. Então, no caso, a posição atual do cursor, que é aquele tracinho que fica na tela piscando, não o ponteiro do mouse, que fica na tela que também é chamado ponto de inserção, né? O cursor. A posição dele dentro do documento, na página, é mostrada através das coordenadas linha, coluna, localizadas onde. Então, mais uma vez, nós vamos alternar aqui para uma janela do Word. E aqui é o seguinte, eu vou dar um clique, mais ou menos aqui, olha, no meio da primeira linha do texto. Então, o que vai acontecer? Aqui embaixo, a última barra na janela do Word é a barra de status. E aqui nós temos, ó, linha 1, coluna 38. Se eu der um clique na quarta linha desse texto, nós vamos ter aqui linha 4, coluna 42. Se eu pressionar aqui a tecla Home no teclado, que é uma tecla que desloca o cursor ao início da linha onde se encontra, então vai aparecer assim, ó, linha 4, na mesma linha, coluna 1. E na medida que você vai usando a setinha para a direita, vai passando um caractere, coluna 2, passa outro caractere, coluna 3. Então cada caractere vai representar aí, no caso, uma coluna dentro da linha onde se encontra o cursor no momento. Então essa barrinha aqui, ela é a barra de status e ela, além de exibir algumas informações para o usuário,
ela também possui diversos comandos que já foram cobrados em concursos muitas vezes. Então, por exemplo, linha 4, coluna número 3. Em 3,9 centímetros. Então, o que indica isso daí? A distância do cursor até a parte superior da página onde ele se encontra. Eu vou clicar aqui na última linha desse texto. Essa é a linha número 9. Então, com certeza, se o cursor estava na linha 4 e eu coloquei ele na linha 9, ele ficou mais distante da parte superior da página. E se antes eu tinha 3,9 centímetros, eu agora tenho em 6,4 centímetros. Então, você pode fazer isso aí, né, no seu computador em casa, que fica até melhor, né, talvez aqui pela exibição aqui de uma forma muito pequena, né, você vai se sentir mais à vontade quando você abrir qualquer documento seu no Word 2003 e clicar em uma linha do texto, olhe lá na barra de status embaixo que vai aparecer um valor em centímetros, tá? Que vai aumentando na medida que você vai colocando o cursor mais linhas abaixo, né, do seu documento, dentro de uma página. Nós temos aqui também a indicação, olha, que nós estamos aqui com um total de páginas 1/1. Então, só tem uma página nesse documento, tá? E aqui no cantinho da barra de status, bem no começo, você vai ver PAG de página e um número. Professor, esse número de página aqui, 1, sempre vai corresponder com o número da página onde está o cursor nessa parte aqui da barra de status? Não. Veja bem, esse página 1 aqui, ele aparece por padrão na página 1, porque teoricamente, quando a gente vai numerar as páginas de um documento para impressão, a gente utiliza um recurso onde o Word numera a página 1 com o número 1, ou no cabeçalho ou no rodapé, a página 2 com o número 2 e assim sucessivamente, certo? Então, se eu clicar aqui no menu Inserir, Números de Páginas, que é onde tem esse comando, e depois no OK, o que vai acontecer? Por padrão, ele vai numerar todas as páginas do documento, começando com o número 1 na página 1, à direita do rodapé, parte inferior, final da página. Na página 2 o número 2 e assim sucessivamente. Então, com isso, a gente vai ver aqui o número 1 no rodapé à direita da página 1. Então, aqui continua do mesmo jeito. Você tem página 1 de um total de uma página. Eu vou voltar no menu Inserir e vou clicar em Números de Páginas. E não vou clicar novamente no OK, porque senão vai manter a mesma numeração de páginas. Eu vou clicar no botão aqui existente, que é o botão Formatar. E nesse botão Formatar você tem Iniciar em. Então, digamos que eu vou colocar aqui o número 9. OK. E OK. Resultado. No final da página número 1, eu tenho o quê? O número 9. Se eu passar o cursor para a página 2, no final da página 2, eu tenho o número 10. Se eu passar o cursor para a página 3, eu vou ter o número 11 e assim sucessivamente. E aqui o que é que a gente tem? Olha, o documento, nesse momento, ele tem duas páginas. Página 1, página 2. Então tem aqui, ó, 2/2. E bem aqui tem assim, ó, página 10. Então, se você executar passo a passo esse procedimento que eu estou executando aqui, e você pode estar aí no seu computador também executando esse passo a passo, você vai perceber a mesma coisa. Que você vai ter um documento com duas páginas. Aqui, numa área da barra de status, vai apresentar que tem duas páginas apenas o documento. Mas aqui, logo no início da barra de status, vai aparecer o número que você definiu para aquela página, para que seja impresso. Então, eu vou ter aqui, ó, página 1, lá embaixo com o número 9, e aqui, ó, página 9. E aqui nessa outra área da barra de status, você vai ver 1, que é a primeira página do documento, de um total de 2. Mas esse página 9 aqui significa que, ou no cabeçalho, que não é o caso aqui, ou no rodapé, vai ter o número 9. E que na página 2, que é a última do documento, né, aparece aqui página 10, porque lá no rodapé tem o númerozinho 10 para impressão. Então, cuidado, porque isso daí pode ser aplicado também em concurso como uma espécie de pegadinha, né? Quantas páginas tem o documento? Então, as páginas aí, elas podem ser numeradas de acordo com o comando que você executa pelo menu Inserir. Inserir números de página. Nessa mesma barra de status aqui, nós vamos apresentar aqui também um botãozinho que fica bem aqui logo à direita. Primeiro botão do lado direito. Parece um livrozinho que é um dicionário aberto, né? E nesse momento a gente tem um X vermelho sobre esse dicionário. O que é que significa isso? Que no documento atualmente
nós temos algum erro de ortografia ou de gramática. Então, por exemplo, aqui na tela a gente não tem nenhum texto, não tem nada, mas mesmo assim tem esse xizinho vermelho sobre o dicionário. Isso nos indica, como já falei, que existe algum erro de ortografia ou de gramática. Então, se a gente voltar aqui para o início do texto, temos uma palavra aqui chamada drivers, que no caso ele me diz, não consta no dicionário português. Então, ao lado aqui do livrinho, tem justamente essa palavra, português. O que nos indica que essa palavra drivers, como ela não se encontra, não consta no dicionário português, ela está marcada como se estivesse errada. Mas, na verdade, ela apenas não consta no dicionário português. Certo? Então, a verificação de ortografia aqui, ela está sendo feita através do dicionário português, palavras do dicionário de idioma português. Quando a gente fizer a correção dessa palavra, né, vamos clicar aqui em verificar ortografia e gramática, né, ele indica aqui, você deseja alterar para drives? Não. Ali a gente quer que se permaneça como instalação de novos drivers, que são softwares para configuração de dispositivos. Então eu vou pedir para ignorar. E ok. Como era a única falha que tinha dentro desse documento, né, em termos de ortografia ou de gramática, nós pedimos para ignorar e manter exatamente do mesmo jeito que estava. Resultado, de um X vermelho aparece aquele marcadorzinho que parece uma letra V, né, um puxadorzinho aqui, ó. E aí nos passa que esse documento ele não tem nenhum erro de ortografia nem de gramática no momento. Então, toda vez que nesse dicionáriozinho tiver um X vermelho, significa que tem algum erro de ortografia ou de gramática no documento. Vou citar um exemplo. Aqui onde tem operacional, eu vou colocar a letra Y bem no meio. Apareceu o sublinhado ondulado em vermelho, voltou um Xzinho vermelho aqui. E aí vale até a pena a gente também aqui acrescentar mais um comentário, que quando você clica com o botão direito do mouse nesse dicionáriozinho da barra de status, aparece, olha, ocultar os erros de ortografia, ocultar os erros gramaticais. Se eu clicar em ocultar erros de ortografia, resultado, o sublinhado ondulado e vermelho desaparece da tela, em todo o documento, onde tiver. Aí você vai dizer, é porque ele ignorou todos? Não, não ignorou, é tanto que continua o xizinho vermelho lá. Vou aqui pressionar a tecla F7, que é o atalho de verificar a ortografia, está aí a palavra operacional errada, o Y no meio, sendo mostrada aí para que possa ser feita uma correção. Então é um recurso que através do dicionário você desabilita, desativa esse recurso de marcar as palavras erradas com o sublinhado ondulado e vermelho. As palavras desconhecidas do dicionário do idioma que estiver configurado no momento. Então é mais um recurso que a gente apresenta aqui na barra de status. Tá? Então uma questão aí onde a gente usou a questão, que onde a resposta é barra de status, para aproveitar logo e fazer comentários para alguns botões, algumas ferramentas, algumas indicações que existem nessa barra. Existem várias outras. Espero que em breve a gente volte aqui a ter outras questões do Word sobre algum botão para que a gente possa comentar mais ferramentas que existem ainda aí nessa barra de status. Portanto, onde que se mostra qual a linha e qual a coluna que o cursor se encontra no momento na janela do documento, letra D, na barra de status. Então, uma questãozinha boa sobre o Microsoft Word. E, finalmente, né, depois de alguns vídeos comentando essas 10 questões sobre o concurso do IBGE de 2010, as 10 questões de informática, e mais uma já de 2011, a gente conclui assim a gravação sobre essas questões aí desse concurso, ok? Em breve a gente retorna para que a gente possa dar continuidade à resolução de outras questões e assim a gente vai aprendendo, vai conhecendo a manusear essas ferramentas aí de Word, Excel, né? Já trouxemos várias questões sobre o BR Office, sobre o